Olá, 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 professor Irineu, mais uma vez aqui com vocês na Apostilas Opção. Vamos dar início à nossa aula de hoje, falando sobre direitos fundamentais, tratando ainda um ponto bem interessante para você que está acompanhando aí nosso curso de forma online. Vamos lá, na aula de hoje nós vamos falar sobre as chamadas características dos direitos fundamentais. É um ponto interessante, é um ponto muito legal que vai lhe trazer toda a base teórica para você conseguir compreender quais são os direitos e garantias fundamentais em espécies que são específicos ali dentro do artigo 5º, tá bom? Vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, acompanha comigo aí na nossa lousa digital. Vamos lá. A primeira característica, temos várias características, eu vou te explicando uma por uma, tá bom? Primeira característica, imprescritibilidade. Imprescritibilidade, perceba, o prefixo in, antes da nossa expressão prescritibilidade, ele traz a situação de negação. Então, prescritibilidade é algo que está sujeito a um prazo prescricional, está sujeito a um prazo pré-estabelecido no nosso ordenamento jurídico. O nosso direito fundamental, ele não está sujeito a esse prazo de prescrição, porque ele é imprescritível. Ou seja, não existe um prazo previamente estabelecido dentro do nosso ordenamento jurídico para que você faça a utilização de um dos direitos fundamentais. Ou seja, pode ser que você utilize um direito fundamental hoje e daqui vários anos você venha a utilizar aquele mesmo direito fundamental ou outro, não tem problema. Então não existe um prazo pré-estabelecido para que você utilize desse direito, tá bom? Segunda característica, vamos lá. Inalienabilidade. O prefixo in, ele traz para nós que os direitos fundamentais não podem ser alienados, ou seja, eu não posso vender um direito fundamental, tá bom? Então, toma muito cuidado com a interpretação que você dá nesse preceito. Então, o direito fundamental, enquanto abstração, ele não pode ser vendido, não pode ser comercializado, mas a representação desse direito fundamental em algo corpóreo ou incorpóreo, ela pode ser vendida, ela pode ser comercializada. Vamos dar um exemplo, vamos lá. Nós temos aí o direito de propriedade. É um dos direitos fundamentais de primeira geração, ou primeira dimensão, se você preferir. Esse direito à propriedade assegura que nós, pessoas dentro do Estado capitalista, consigamos acumular patrimônio. Então você pode ter patrimônio. Vou dar um exemplo, professor, aqui sempre gosto de dar aula com um relógio. Eu gosto desse relógio daqui que monitora batimento cardíaco, passo, monitora as coisas. O professor está aqui com esse relógio, tá bom? Então perceba. O meu direito fundamental à propriedade, permite que eu tenha esse relógio, beleza? Agora perceba, vamos imaginar que você vira para mim, ô professor, gostei do seu relógio, você me vende? Vende, é claro, quanto? X reais. Eu pego, te entrego o meu relógio e você me entrega a contraprestação em pecúnia. Perceba, quando eu vendo o meu relógio, eu estou vendendo o direito de propriedade, direito fundamental que está consubstanciado neste objeto corpóreo. Então perceba, quando eu vendo esse objeto, esse relógio para você, perceba, eu não estou vendendo o meu direito de ter propriedade. Eu posso simplesmente pegar o dinheiro, comprar outro relógio, comprar outras coisas, ou simplesmente guardar, tanto faz. Mas você percebe que eu posso desfazer da consubstanciação dos direitos fundamentais representadas em bens corpóreos e incorpóreos. Mas eu não posso vender o direito fundamental propriamente dito, tá bom? Belezinha? Outro exemplo, para você ter um exemplo aí de um bem incorpóreo. Nossa aula, a aula do professor aqui. Perceba, a minha aula, ela tem por base alguns doutrinadores que o professor gosta e também tem por base os meus conhecimentos adquiridos ao longo de mais de 10 anos de docência. Perceba, essas aulas, esse material, ele é direito de propriedade. Ele, na verdade, ele é um direito autoral previsto dentro da Constituição. E como direito autoral, o professor pode vender esse direito. Nesse caso, nossas aulas, elas são cedidas à Apostila Opção para que você faça uso, para que você assista. O professor recebe uma contraprestação em pecúnia por ceder essa aula a você, perfeito? Seria, na verdade, a opção, e a opção, por sua vez, vende essas aulas a você, e assim sucessivamente, tá bom? Então, perceba, quando o professor vende
esse direito autoral consubstanciado na aula, eu não estou abrindo mão nem do meu direito de propriedade, nem mesmo do meu direito autoral, mas sim naquele representado naquele objeto, naquela coisa, beleza? Tranquilão? Vamos lá. Próxima característica, vamos lá. Irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. O prefixo IR, antes da nossa previsão, ele traz para nós aí a possibilidade de que você não pode renunciar o direito fundamental. Então perceba, você não pode abrir mão de um direito fundamental por menor ou por maior que ele seja. Então você, eu, qualquer ser humano, não pode renunciar, abrir mão de um direito fundamental. Por exemplo, eu não quero mais o meu direito à vida. Você não pode renunciar. Eu não quero mais o meu direito à propriedade. Não pode renunciar. Não quero mais o meu direito a X situação. Não pode, porque ele é um direito que não pode ser renunciado. Ele é entregue a você com caráter de irrenunciabilidade, tá bom? Próxima característica. Inviolabilidade. Nossos direitos fundamentais, eles não podem ser violados. Eles não podem ser violados por qualquer pessoa. Então, perceba, o direito fundamental propriamente dito, ele não pode ser violado por outras pessoas. Caso algum indivíduo viole esse direito fundamental, desrespeite esse direito fundamental, por exemplo, a questão relacionada aí ao direito à imagem, que é tão falado hoje, essa violação ao direito fundamental, ela dá ensejo a indenizações por danos morais e também por danos materiais, tá bom? Depois disso, outra característica, os nossos direitos fundamentais, eles guardam relação com a universalidade. Ou seja, eles são universais. Todos que estão no território nacional, sejam brasileiros, natos ou naturalizados, sejam estrangeiros, residentes ou não no território nacional, independentemente de qualquer característica, cor, raça, sexo, opção sexual, não importa, todos possuem o mesmo direito fundamental. A universalidade é um dos pontos mais importantes dos direitos fundamentais, porque todos nós, independentemente de qualquer outra situação, possuímos o mesmo direito fundamental, tá bom? Só para você fazer um comparativo, para deixar essa informação para você, o Sistema Único de Saúde, em que pese todos os seus problemas, não vamos entrar nesse mérito, ele tem como princípio básico a universalidade. Tanto que, se você entrar dentro do hospital da rede pública de saúde, Sistema Único de Saúde, não importa onde você esteja, em qual dos hospitais do SUS você esteja, você vai ser atendido. Pode demorar, e demora muitas vezes, tá bom? Mas eles vão te atender, porque o princípio da universalidade assegura isso, tá bom? Belezinha? Vamos lá, outras características, vamos lá. Depois, efetividade. Isso aqui é um ponto muito interessante e é um ponto aí muito discutido hoje dentro do direito constitucional. Quando nós falamos da questão da efetividade, na verdade, é uma das grandes decepções do professor com o direito constitucional. Se você estudar, nós vamos estudar aqui na apostila opção, os direitos fundamentais em espécie, você vai perceber que o artigo 5º da Constituição é um dos textos mais bonitos que os nossos legisladores conseguiram montar. O poder constituinte originário, quando criou o artigo 5º, assim, ele foi de uma inteligência, de uma presença de espírito enorme. Entretanto, hoje nós enfrentamos essa efetividade, na verdade, ausência de efetividade, porque nós temos a previsão abstrata, prevista no texto constitucional, mas só que nós não conseguimos, muitas vezes, transpor aquela barreira que permite que aquele direito fundamental ele seja efetivamente implantado, que ele seja efetivamente produzido dentro do nosso ordenamento jurídico. Então essa questão, ela nos traz aí esse inconformismo. Então quando você olha o artigo 5º e acompanha a realidade da população brasileira, você percebe que muitos daqueles direitos fundamentais assegurados no texto constitucional, eles não conseguem ser efetivados, tá bom? Isso é muito discutido e hoje, principalmente aí dentro, aqui na nossa região, aqui em São Paulo, o pessoal da USP aí, os constitucionalistas da USP discutem muito isso. O que fazer para garantir uma efetividade dos direitos fundamentais, beleza? Tranquilão? Vamos avançar, vamos avançar. Próxima característica aqui, interdependência. Interdependência.
dependência. Então, na verdade, nós estamos falando aí da dependência das características. Então, conforme fomos estudando os direitos fundamentais, você vai perceber que o direito fundamental ele não pode ser estudado de forma estanque, ou seja, de forma isolada. Um direito fundamental aqui, outro aqui de forma isolada. Existe entre eles uma relação de interdependência. Então você vai perceber que um direito fundamental ele vai precisar de outro para conseguir ter a sua efetivação, a sua adequada interpretação. Então essa inter-relação, essa interdependência entre os diversos direitos fundamentais também é uma característica. E automaticamente ela completa o nosso próxima característica, que é a complementariedade. Você vai perceber que um direito fundamental ele vai buscar complemento em outro. Então, por exemplo, nós temos aqui o direito à propriedade e a função social da propriedade. Um direito fundamental, que é o direito à propriedade, o outro, que é a função social da propriedade, eles possuem esse conteúdo de complementação, e assim sucessivamente, tá bom? E por último, nós temos aí a relatividade. A relatividade é a nossa última característica, e ela pressupõe que nenhum direito fundamental ele é absoluto. Na verdade, se você for estudar profundamente, nenhum direito é absoluto. Peraí, professor, nenhum direito? Não, nem o direito à vida é um direito absoluto. Tanto que no próprio texto constitucional, em caso de guerra declarada, vai ter pena de morte. Em caso, por exemplo, da mulher que foi vítima de estupro, ela pode realizar o aborto. Então nós vamos ter aí o conflito entre a dignidade da pessoa humana na figura da mãe e o direito à vida na figura do feto. Você tem várias situações onde, inclusive, o direito à vida ele vai ser relativizado. Então toma cuidado, essa última característica ela é um ponto muito importante para você e funciona como norteador nas provas. Nenhum direito fundamental, por mais importante que ele seja, por mais bonito que pareça aos olhos, ele é absoluto. Na verdade, você vai perceber que os direitos fundamentais, eles estão em constante conflitos. Um direito fundamental, ele vai conflitar com o outro. E nesse conflito entre os direitos fundamentais, nós vamos ter que analisar esses direitos para verificar, dentro do caso concreto, qual é o direito fundamental que é mais relevante àquele caso. Vou te dar um exemplo. O direito de acesso à informação, o direito da sociedade de ter acesso à informação e o direito da pessoa humana, o direito do ser humano ter direito à intimidade. Você percebe que volta e meia, em direito de acesso à informação pública e o direito à intimidade, eles entram em conflito? Qual vai prevalecer? Não sei. Depende das circunstâncias, depende daquilo que está sendo analisado ao caso concreto. Tá bom? Belezinha? Então perceba, o choque entre esses direitos fundamentais ela é normal, por isso nós temos aí a relativização desses direitos fundamentais, beleza? Tranquilão? Vamos avançando aí dentro do nosso conteúdo. Uma outra circunstância aqui, olhando agora para as obras de Gomes Canotilho. Canotilho, quando ele estuda os direitos fundamentais, ele fala o seguinte, ó, os direitos fundamentais, eles têm que ser considerados normas abertas. Ou seja, o que o Canotilho está falando? Quando nós estudamos os direitos fundamentais positivados dentro da nossa Constituição, basicamente eles estão no artigo 5º, existem outros, mas a essência aí, a parte mais importante do nossos direitos fundamentais está no artigo 5º. O artigo 5º ele não traz um rol exaustivo, ele não traz um rol taxativo para você, ele traz para você um rol meramente exemplificativo. Então perceba, os direitos fundamentais que estão positivados dentro da nossa Constituição Federal, eles são direitos exemplos, eles são exemplos de alguns direitos fundamentais. Muitos outros direitos não estão fundamentados, não estão positivados, como, por exemplo, o direito à felicidade. O direito à felicidade é um direito que não está positivado no texto constitucional, mas por muitos doutrinadores, e eu faço parte disso, entendemos que o direito à felicidade é um direito fundamental, tá bom? Belezinha? E por último aqui, essa informação do Canotilho é tão importante que o próprio texto do artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição vai nesse sentido. Vamos lá. Olha que bonitinho, vamos lá. O artigo 5º, parágrafo 2º fala assim, ó.
Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ora, perceba, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros. Ora, se não exclui outros, nós estamos falando de um rol meramente exemplificativo. Ou seja, nós estamos falando de normas abertas, estamos falando de situações onde traz um rol meramente exemplificativo para o nosso conhecimento, beleza? Tranquilão? E com isso nós concluímos aí o conteúdo dessa aula. Um forte abraço para você, até o próximo encontro. Tchau, tchau!